Irmãos, hoje, depois de uma longa quarentena, em que a igreja esteve impossibilitada de se reunir, depois nós voltamos a nos reunir, mas a celebração da ceia do Senhor, ela estava esperando uma oportunidade, que nós retomássemos a celebração da ceia. E hoje nós estamos então aqui para celebrar a ceia do Senhor. Então peço que os irmãos abram suas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. E vamos ler alguns versículos aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e vamos ler a partir do verso 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Por enquanto até aí. Então, eu quero dizer aos irmãos que a ceia do Senhor, ela não é a Páscoa, existe a Páscoa judaica, que foi instituída no capítulo 12 do livro de Êxodo, comemorando a libertação de Israel da terra do Egito. E ao longo dos séculos, Israel celebrou a Páscoa, a ceia da Páscoa. Mas durante a celebração da Páscoa, nos dias de Jesus, como um judeu, ele estava celebrando a Páscoa, a ceia da Páscoa, ele instituiu a ceia do Senhor, A ceia do Senhor, então, é uma espécie de Páscoa cristã. E naturalmente que a ceia do Senhor, que nós assim chamamos, ela tem muitas facetas, tem muitos ensinamentos, e não dá para abordar todos numa mensagem só. Então hoje eu quero abordar alguns destaques aqui da ceia do Senhor, Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção, que me ocorreu aqui no texto, sobre a questão da necessidade da igreja se reunir. Por exemplo, eu vou chamar a atenção dos irmãos no seguinte: veja só, em 1 Coríntios 11, verso 17, vai falar assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais. Aí eu quero chamar essa expressão aqui: porquanto vos ajuntais. A igreja se ajuntava, Então nós estamos nos ajuntando aqui. Vos ajuntais, não para comer, não para melhor, senão para pior. Aí ele prossegue: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, novamente a expressão ajuntais, a igreja precisa se ajuntar, Ele diz aqui: quando vos ajuntais na igreja. Eu até conferindo aqui a tradução, como assim? Vos ajuntais na igreja, mas eu acredito que o correto é vos ajuntais como igreja, com outras traduções elas adotam, não é para comer a ceia do Senhor, ele está dizendo aqui, é sobre essa questão da necessidade de se ajuntar. E quando chega no verso 33, ele diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, novamente eles se ajuntavam para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a vossa condenação, ou para a condenação, Então a igreja tem necessidade de se ajuntar, se ajuntar. Naturalmente que esse se ajuntar aqui, ele é
Temos que contextualizar, né? Ele pode ser, o ajuntamento pode ser numa sinagoga cristã, como essa aqui é uma sinagoga cristã, um templo. A igreja se ajunta, as pessoas se ajuntam para, no caso aqui era para celebrar a ceia do Senhor, né? Mas poderia ser numa casa, porque quando Jesus estabeleceu a ceia do Senhor, ele se reuniu, foram 13 homens que estavam reunidos ali, eram os 12 apóstolos de Jesus, e eles se reuniram no cenáculo, que era uma grande sala, no segundo andar de uma casa, naturalmente uma casa, provavelmente uma pessoa abastada, porque deveria ser uma casa grande. Então, esse que a igreja se ajunta para celebrar a ceia do Senhor, pode ser num templo, como este aqui, ou pode ser numa casa. O certo é que há necessidade de se ajuntar para celebrar a ceia do Senhor. E ainda eu vou mais à frente, em 1 Coríntios 14, 26, Paulo diz aí: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Então, há necessidade de a igreja se ajuntar. Eu acho até que toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo, de isolamento e de quarentena, ela milita contra a necessidade que a igreja tem de se ajuntar. Isso aí pode ser um problema, né, que de qualquer maneira, acredito que a igreja no mundo todo está tentando contornar para que ela não seja impedida de se ajuntar, porque a igreja ela é um organismo gregário, né, social. Ninguém pode viver assim normalmente sozinho, porque tem gente que diz assim, hoje, de tanto escândalo, de tanta decepção com a igreja, tem muita gente dizendo assim: olha, eu vou ser crente da minha casa mesmo, só eu, né? E isso aí é uma cilada, né? Isso pode ser uma faca de dois gumes, porque de qualquer maneira a igreja precisa se ajuntar para fazer algumas coisas, no caso aqui, celebrar a ceia do Senhor. Mas a título de introdução eu falei isso, porque o que eu quero destacar aqui, os pontos nessa primeira leitura que eu fiz, é que a ceia do Senhor, ela é um memorial. Aqui no verso 24, ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E o verso seguinte, que é o verso 25, ele diz, né, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Ou seja, a ceia é memorial. Isso é uma discussão teológica muito grande, que em 1517, quando houve a reforma protestante, os reformadores como Lutero tomaram uma posição, a Igreja Católica tem a sua própria posição a respeito da ceia, que eles chamam de Eucaristia. Inclusive Zwingli, que foi o reformador suíço, ele tomou outra posição mais conservadora do que a de Lutero, e os anabatistas contemporâneos de Lutero também adotaram outra posição, de maneira que essa questão de o significado da ceia é um assunto controverso, um assunto teológico, mas nós não podemos ser ignorantes, né? Então, aí eu quero aqui mostrar pela Bíblia, a minha posição a ceia é memorial, por causa nos dois versículos está dizendo assim: faça isto em memória de mim, né? Aí, o que será em memória de mim? Por que Jesus disse que a ceia é para ser celebrada em memória dele? Em memória é algo para fazer lembrar. E aí eu estava estudando esse assunto aqui, eu pensei em dois memoriais, mas só que eu não vou me estender sobre esse assunto, porque acredito que talvez não seja nem dos interesses do irmão, mas existe um local chamado Lincoln Memorial. Quem é que sabe que eu vou falar do Lincoln Memorial? Por isso que eu não ia nem falar, porque eu acho que ninguém sabe, só obedeço que sabe aqui, né? Mas assim, é o Memorial Lincoln, que existe em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. O memorial, se você for lá, o presidente Abraham Lincoln, ele foi o 16º presidente americano, foi empossado em 1922, e é considerado o melhor presidente que os americanos já tiveram. Então, eles fizeram lá uma estátua imensa
do Lincoln sentado no lugar, né? Eu acho que quem já viu aquele filme Planeta dos Macacos, aparece esse memorial lá. É um local turístico, né? Que milhões de pessoas vão lá anualmente. Então, por que aquele memorial Lincoln? É para que os americanos se lembrem de que um dia houve um presidente chamado Lincoln, que foi uma figura muito importante na história americana. E aí, quando eles veem aquela imagem do Lincoln sentado ali, eles se lembram, é memória para fazer lembrar. Mas também eu me lembrei de um outro memorial, que diz muito a respeito de nós aqui, mas eu acho que também os irmãos, talvez a maior parte não saiba. Eu vou perguntar: quantos aqui sabem o que é o Memorial dos Autonomistas aqui em Rio Branco? Novamente, até eu parece que o Andreus falou ali, né? É assim, mas eu não culpo os irmãos não, porque o Memorial dos Autonomistas é um local que, onde tem lá o Palácio Rio Branco, aqui em Rio Branco, atrás do Palácio Rio Branco, aquele Teatro Hélio Melo que tem ali atrás, bem atrás do Palácio Rio Branco, na outra esquina, ali é o Memorial dos Autonomistas. Quem eram esses autonomistas? Foram um grupo de pessoas aqui, né, antigamente aqui de Rio Branco, do Acre, que eles lutaram para que o Acre adquirisse autonomia, ou seja, ele era um território, o território não tem autonomia, né? O Brasil tinha tantos estados e um território, que era o território do Acre, o território não tinha autonomia. Aí, depois de muito tempo, o Acre ele foi elevado à categoria de estado. E aí, esses autonomistas, eles ficaram assim na história como as pessoas, os acrianos ilustres, talvez nem todos eram acrianos, que lutaram pela autonomia do estado do Acre, ser elevado à categoria de estado. Então, o Memorial dos Autonomistas foi criado ali, e hoje está lá, né? Para lembrar, parece que não adiantou muito, porque os irmãos aqui não estão nem sabendo o que é o Memorial dos Autonomistas, portanto não dá nem para lembrar quem foram os autonomistas, né? Porque também não é divulgado, nem ensinado nas escolas, provavelmente, mas é feito para lembrar, um memorial é feito para lembrar. Aí Jesus disse: fazei a ceia do Senhor em memória de mim. A ceia é um memorial, é para lembrar dele e do que ele fez. Mas eu tenho dois exemplos na Bíblia, e aí eu não combinei com a pastora Sumeia, mas ela já entrou num dos meus textos, que é exatamente Atos capítulo 10, quando o centurião Cornélio, depois de um dia de oração e jejum, 3 horas da tarde, o anjo apareceu para ele na casa dele, e o anjo falou isso para ele: as tuas orações, é Atos 10:4, né? Parte B. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só, irmão. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ou seja, o Cornélio não era crente, não era salvo, apesar de que era um homem piedoso, e a palavra piedade, Eusebeia, aparece aqui no texto. Ele era um homem que ele orava, jejuava e dava esmola. O mesmo ensinamento que Jesus fez em Mateus capítulo 6. Mas ele não era salvo. Aí o anjo veio para ele e disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Elas representam um memorial diante de Deus. Ou seja, irmãos, oração, jejum e dar esmola não salva ninguém, mas não é de todo inútil, né? Dar esmola, orar e jejuar para a pessoa salva é uma bênção, né? É um fator de santificação, de crescimento, de fortalecimento espiritual. Mas na vida de uma pessoa que não é convertida, que não é salva, ele não tem muito valor, mas ele é um memorial. Aí, um memorial como assim? É um memorial diante de Deus, né? Esse fato de Cornélio, ele ser piedoso, porque ele orava, de contínuo orava a Deus, dava esmolas, indica que também jejuava, subiu para a memória, chamou a atenção de Deus. Aí Deus disse assim: eu estou vendo ali na terra um homem que ele está se esforçando para me buscar. O que ele conhece é a religião judaica, e ele está orando e jejuando e está dando esmola para o povo, como ensina a religião judaica, mas ele não sabe que ele não é salvo por isso. E aí Deus enviou o anjo, e o anjo falou para ele: olha, as tuas esmolas e as tuas orações subiram para a memória, um memorial para fazer Deus se lembrar de ti.
E o anjo falou para ele, o anjo disse, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e a tua casa. E aí ele mandou chamar Pedro, e Pedro veio, e Pedro pegou o evangelho para ele, e ele foi salvo, com toda a sua casa. Então, mas o que eu estou querendo mostrar, irmãos, aqui é o seguinte, quando Jesus disse, através de Paulo, que aqui Paulo está escrevendo, duas vezes, 2 versículos seguintes, que a ceia é fazer isto em memória de mim, o memorial era para fazer lembrar, é para fazer lembrar de Jesus e do que ele fez. Eu ainda vou citar o texto que está no Antigo Testamento, no livro de Esther. Eu quero esgotar as ilustrações dentro da própria Bíblia aqui. No livro de Esther, capítulo 2, a partir do verso 21, vai dizer o seguinte: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram atentar contra a vida do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que contou a rainha Esther. Então Esther contou ao rei, em nome de Mardoqueu, e houve investigação, e descobriu-se que era verdade. Então ambos foram pendurados numa forca, e o fato foi escrito nas crônicas perante o rei. Vai para o capítulo 6 agora de Esther, verso 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias, olha só, irmãos, o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. Assim como Deus também tem os seus memoriais lá, esses reis aqui orientais, né? Eles tinham um livro de memórias para fazer lembrar, o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu? E o servo do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se fez. Eu vou parar por aí, irmão, só para mostrar o seguinte: se nós continuássemos a ler ali, nós iremos mostrar que esse fato de que o que Mardoqueu fez em favor do rei, ao denunciar aqueles 2 conspiradores, foi escrito no livro de memórias. E naquela noite que o rei perdeu o sono, ele mandou trazer o livro de memória. E quando ele viu escrito aquilo, ele se lembrou do que Mardoqueu tinha feito. Então, ele se lembrou e ele recompensou regiamente Mardoqueu, salvando a sua vida, né, e o exaltando como um dos príncipes mais honrados da Pérsia. Tudo isso para dizer aos irmãos sobre essa questão aqui, que a ceia ela é memorial. A ceia é para fazer lembrar de Jesus e do que ele fez. Primeiro ponto. Em segundo lugar, a ceia ela é evangelística. Por quê? Vamos lá. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, a palavrinha aqui é anunciais. A palavra anunciar é uma palavra grega derivada de evangelizar, né? Praticamente anunciar e evangelizar aqui são sinônimos, né? Então ele disse: todas as vezes que nós estivermos reunidos para celebrar a ceia, na presença do pão e do cálice, ele disse assim: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A morte de Jesus deve ser anunciada. Um sinônimo clássico de pregar, né, que é o querigma. Porque as pessoas têm que tomar conhecimento do que Jesus fez e de quem Jesus é. Então ele diz: a ceia não somente ela tem uma mensagem para os crentes, para que eles não esqueçam, porque nós seres humanos temos facilidade de esquecer. Disse assim: mas é um memorial para lembrar os crentes e relembrar os crentes o que Jesus fez e quem Jesus é. Mas ela também tem uma mensagem para os de fora, porque as pessoas que não são salvas, que não são crentes ainda, que não são discípulos de Jesus, ao contemplarem a celebração da ceia
elas receberão uma mensagem evangelística, tomando conhecimento de quem Jesus é e o que Jesus fez. Por isso que ele diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos aqui hoje celebrando a ceia, e estamos nesta oportunidade anunciando a morte de Jesus até que ele venha. E quando Jesus vier, vai parar de celebrar a ceia do Senhor, porque o Senhor mesmo estará presente, e esse memorial não será mais necessário. Mas o fato de nós estarmos aqui hoje celebrando a ceia do Senhor é uma prova de que ele ainda não veio, mas que nós o estamos aguardando. E aí eu quero citar um outro versículo da própria carta de Paulo aos Coríntios para ilustrar essa questão de que a ceia do Senhor ela é evangelística. 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte, verso 1: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também, anunciai, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis ou perseverais, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. De novo anunciai, se é que não crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por isso que ele disse lá: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aqui Paulo está repetindo que o evangelho consiste na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz, segundo as Escrituras, com a autoridade das Escrituras do Antigo Testamento, que dão respaldo a tudo isso que ele está dizendo. Então, essa ocasião de nós celebrarmos a ceia do Senhor, ela tem também esse componente memorial e também o componente evangelístico, né? Essas duas lições aí. Agora, eu quero falar aos irmãos, essa palavrinha aqui, indignamente, né? No texto aqui, vamos ver aqui, 27, verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, observe, bom, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, novamente, isso aqui é um advérbio de modo. De que modo você vai celebrar a ceia do Senhor, participar? Indignamente é o que ele está dizendo aqui. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então tem duas palavrinhas aqui que eu quero elucidar aqui com os irmãos. Primeiro é indignamente. O que significa participar da ceia indignamente? Ele já dá aqui, de certa maneira, a resposta dizendo, não discernindo o corpo do Senhor. O que significa participar da ceia do Senhor indignamente? O que ele está dizendo aqui, é um perigo participar da ceia do Senhor indignamente, porque a pessoa está comendo juízo para si, ou seja, ela está atraindo para a sua vida o juízo de Deus, ou o castigo de Deus, que o sentido é esse, né? Mas ele diz assim, porque a pessoa está participando sem discernir o corpo do Senhor, né? Não discernindo o corpo do Senhor. Normalmente o corpo de Jesus que está aqui, porque o pão, ele disse, isto é o meu corpo, ele está falando do pão, né? E aí eu quero dizer aos irmãos que, não discernindo, a palavra discernir significa entender ou compreender, e para isso eu vou retornar lá, no capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 14, 1 Coríntios 2, 14, o apóstolo Paulo diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, ele colocou aqui discernir e compreender como sinônimo. E ele fala que o homem natural, o que é o homem natural? O homem natural é o homem não convertido, é a pessoa não renascida, é que ela não foi transformada numa nova criatura,
é o homem do jeito que ele nasceu, na sua condição espiritual. Então ele diz, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura para ele, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, para compreender as coisas espirituais é necessário a participação, o concurso do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que revela o verdadeiro significado das coisas espirituais, ou seja, da igreja. Por isso não adianta querer que o mundo entenda a igreja, entenda o evangelho, porque ele não vai entender, porque ela só pode ser discernida espiritualmente. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui, que aqueles que participam da ceia do Senhor indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, um dos sentidos é que a pessoa que está participando da ceia não é convertida. Porque se a pessoa que está participando da ceia não é convertida, ela não vai entender, não vai compreender, não vai discernir. E neste caso ela está dizendo, ela está atraindo juízo para si, né? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. É essa a expressão aqui, para a sua própria condenação. Agora, eu olhando aqui para os irmãos, eu não sei quem é convertido e quem não é. Isso aí, só Deus sabe, né? Até porque olhando para o caso lá de Cornélio, o centurião romano, ele era piedoso, ele tinha toda a aparência de piedade, ele praticava todos os atos da religião, mas ele não era convertido. Não é por acaso que no final da história de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a palavra, e eles passaram a falar em línguas e a profetizar. Só com a presença do Espírito Santo na vida, é o Espírito Santo que revela os mistérios de Deus, os segredos de Deus, né? A vida cristã só pode ser revelada pelo Espírito Santo. Então, o primeiro significado, irmão, de alguém que participa da ceia indignamente, porque ela não consegue discernir, ela não consegue compreender onde é que o corpo de Jesus entra nisso, ou onde é que o pão é o corpo de Jesus, é que essa pessoa não é convertida, e não sendo convertida, ela não vai entender. Agora, o segundo sentido que nós podemos abstrair aqui do texto, é que essa pessoa que está participando da ceia indignamente, ela é convertida sim, ela é uma crente verdadeira sim, mas ela é ignorante. Aliás, quando eu falo da palavra ignorante aqui, eu quero dizer que eu sei muito bem que todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Ignorante é aquele que não sabe, né? Nós somos ignorantes das coisas que nós não sabemos. Mas no caso aqui está se tratando das coisas espirituais, do evangelho, da igreja, da doutrina. Então, é o crente que é convertido, mas ele é ignorante porque ele não sabe dessa doutrina, por isso que ele precisa aprender, né? E aí, só para ilustrar para os irmãos, avançando um pouco mais do capítulo 11 para o capítulo 12, veja o que Paulo diz no capítulo 12, verso 1, 1 Coríntios 12, 1: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí Paulo passa a dar uma aula sobre os dons espirituais, porque ele está dizendo que os irmãos da igreja de Corinto, apesar de que não lhes faltava nenhum dom, ele fala no primeiro capítulo, eles eram ignorantes a respeito dos dons espirituais. Por isso que Paulo, para tirar a ignorância deles, passou a instruí-los a respeito dos dons espirituais. Todo o capítulo 12 e até o 14 vai falar sobre isso. Então, se eles eram ignorantes com respeito aos dons espirituais, eles também eram ignorantes com respeito à ceia do Senhor, embora fossem crentes. É por isso que nós, os crentes, estamos sempre necessitando de sermos instruídos, ensinados, porque os ensinamentos não têm fim, porque nós sempre vamos ser ignorantes em alguma coisa, né? Então, a ceia do Senhor, ela é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito perigosa, como Paulo está dizendo aqui. Aqueles que vão participar da ceia, eles correm um grande perigo se eles participarem indignamente, não discernindo, não compreendendo o que eles estão participando. Ou seja, a ceia
é uma celebração sagrada. Nós estamos pisando assim, em terreno sagrado. E se pisarmos em falso, nós poderemos sofrer o juízo de Deus, que era o que estava acontecendo aqui. É por isso que ele diz lá no começo: quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando vocês se reúnem, um come antes do outro, o outro se embriaga, o que significa que era realmente vinho que ele estava usando lá. E por causa disso teve consequência. Então vou mostrar aqui, o verso 30 mostra as consequências de nós participarmos da ceia do Senhor indignamente. Verso 30: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Olha só, por causa disso, ou seja, por causa de que vocês aí, muitos de vocês, estão celebrando a ceia do Senhor indignamente, não compreendendo o que vocês estão fazendo aí, não compreendendo o significado do corpo de Jesus aí. Existem no meio de vocês muitos fracos, né? E aí a palavra fraco, eu já examinei essa palavrinha asteneia no grego, significa fraco mesmo. É assim, é uma fase, como eu já falei para os irmãos aqui, é uma fase pré-doença. Esses dias agora, conversando a respeito do Covid, geralmente as pessoas dizem assim: olha, eu senti uma fraqueza, quase eu não consegui me levantar. Pois é, essa fraqueza aí que ele está falando aqui, um estado pré-doença. Eu estou me sentindo tão fraco, ele disse, isso é asteneia, é porque vocês estão celebrando a ceia do Senhor de maneira indigna, não compreendendo, não discernindo o corpo do Senhor. Então, fracos, né? Aí ele disse, e doentes. Isso aí, doente é doente mesmo. Agora a doença estabeleceu-se mesmo. Tem muitos de vocês doentes. Aí eu quero dizer aos irmãos aqui, irmãos, olha, e aí eu vou dizer, por uma questão aqui de ensinamento e de nós sermos prudentes, eu sempre digo assim: a doença, ela não é, isso é o que eu acredito, a doença não é um instrumento de Deus para nos ensinar, mas é um castigo por causa de pecado. Pode ser pecado nossos ou pode ser pecado do nosso antepassado, porque há uma herança, né? Então, não aceite a doença como coisa normal. Devemos usar as armas espirituais também, além das armas que a medicina também oferece, né, para combater as doenças, mas fazer um exame na nossa vida para ver se não existe alguma coisa que está nos tornando vulnerável para doenças. Isso é ensinamento teológico da Escritura. Então, existe no meio de vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que já dormem, ou seja, morreram. Já imaginou isso, irmãos? Hoje de manhã nós fomos à residência de uma pessoa amiga nossa, e ela disse assim: olha pessoal, aqui nas nossas imediações morreram 5 pessoas por esses dias agora, através da pandemia. E aí aqui ele está dizendo: olha, por causa disso que vocês estão celebrando a ceia do Senhor nessas condições dignamente, tem muitos que já dormem, vocês já morreram. Então, aí a gente está percebendo o seguinte, irmãos, olha, a gente tem que conhecer Deus, né? Eu vivo assim, eu vivo estudando a Bíblia para conhecer Deus, porque o conhecimento de Deus que a maior parte das pessoas tem, é um conhecimento equivocado. E aí, quando nós examinamos esse texto aqui, que nós meditamos, ele diz assim, que a fraqueza, a doença e a morte, elas são consequências de uma situação dessa, pelo menos nesse caso aqui, né? E mesmo assim, essas pessoas que ficaram fracas e adoeceram e morreram, elas foram salvas. O que está de acordo com o capítulo 5 de 1 Coríntios, quando Paulo disse assim: eu entreguei esse jovem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele morreria nas mãos de Satanás, mas ele seria salvo no dia do Senhor, que é o dia da vinda de Jesus, né? Nesse caso a mesma coisa aqui. Paulo diz aqui, verso 32. Não, vamos 31, né? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Ou seja, esses crentes aqui estavam sofrendo toda essa disciplina de fraqueza, doença e morte, mas eles não perderiam a salvação, neste caso aqui, né? Eles não seriam condenados com o mundo, porque Paulo está dizendo, o mundo está caminhando para o inferno, para a perdição eterna, mas vocês que são da igreja, vocês vão ser salvos, embora não signifique que a maneira como vocês estão participando da ceia, não vai ter consequências na vida de vocês, doença e morte até, mas serão salvos no dia do Senhor, para não sermos condenados com o mundo, é o que ele está dizendo aqui, né? Tá. Para finalizar, irmãos, eu vou tocar num ponto aqui que eu acho extremamente polêmico, mas alguém diz assim que eu sou polêmico, mas eu olho para Paulo, Paulo era polêmico, olho para Jesus, Jesus era polêmico, por isso aonde Paulo e Jesus pregava, muitos queriam matá-los, apedrejados, porque tinham raiva do que ele estava dizendo. Então, eu sou polêmico mesmo, mas a minha polêmica, ela tem base bíblica, ela é positiva, porque visa a doutrina, a sã doutrina. Para combater o erro, nós temos que ensinar a sã doutrina. E o que eu vou dizer agora aqui, eu vou dizer em primeira mão. Os irmãos são privilegiados, porque eu vou dizer em primeira mão o que eu vou dizer agora aqui, porque me foi revelado hoje. Na Escritura, né, que eu estudando o texto, que o Espírito Santo abriu meus olhos algumas coisas aqui. E aqui tem a ver conosco. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Aí eu vou dizer aqui, vou até sair do texto, mas não da epístola, que toda ela envolve uma mensagem só. Quem pode participar da ceia? Aí eu vou dizer, em primeiro lugar, os que são batizados na água. E aí eu vou retornar, né? Eu sempre assim, olha, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1. Eu sempre creio que a Bíblia está numa ordem, ela tá numa ordem cronológica, ela tem uma lógica nela, né? Então, como o batismo, eu vou citar esse texto aqui, embora tenha outros textos, mas não vai dar tempo, porque eu já estou com o prazo vencido já. Mas 1 Coríntios 1,14, Paulo diz assim: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além deste, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vão. Então observe que ele mencionou o batismo nas águas aqui no início da epístola, e a ceia ele só foi mencionado no capítulo 11, à luz de outros textos. Para mim tem uma lógica aqui. Agora, e aí vem a coisa, isso eu já tinha dito muitas vezes para os irmãos, mas aí o que eu vou dizer agora eu nunca tinha dito, vou dizer agora. A condição, e aí eu vou dizer, isso que eu vou dizer agora, eu não quero ser dogmático, até porque tem um aspecto subjetivo no que eu vou dizer agora, mas vou mostrar pela Escritura que é o correto. É que para participar da ceia, a pessoa precisa não somente ter sido batizada nas águas, mas ela precisa ser batizada no Espírito Santo também. Essa é a novidade. Acho que vai ter alguém que vai querer me apedrejar, não aqui, né? Mas por aí afora, né? E vou mostrar pela Bíblia agora. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu estou mostrando aqui que Paulo está escrevendo esta carta para a igreja de Corinto, para os discípulos. E era esses que iriam participar da ceia, porque só ele estava autorizado, eles já eram batizados nas águas. Mas agora, 1 Coríntios 1:2 diz assim, vamos começar do verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, agora vem, aos santificados em Cristo Jesus. É isso aqui, irmãos. Como assim? Aos santificados em Cristo Jesus, ele está dizendo aqui. E aí, de repente, hoje eu entendo que essa expressãozinha não é uma expressão qualquer. Quando ele diz assim, eu estou escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto, aos que são santificados em Cristo Jesus. Eu pergunto aqui, tem alguém, sabe o que significa santificado? Ser batizado no Espírito Santo.
Já imaginou se alguém fizesse isso? Olha, só pode participar da ceia quem for batizado no Espírito Santo. Tem outras igrejas aí que elas podem estabelecer uma norma, né? Quem foi batizado no Espírito Santo para cá e quem não foi batizado no Espírito Santo para cá. Eu não vou fazer isso porque eu acho que tem um aspecto subjetivo nesse meio aí, né? Mas estou mostrando aqui pela Bíblia. Ele está escrevendo aos santificados em Cristo Jesus. Aí eu estou dizendo aos irmãos, isso é revelação, olha. Aos santificados em Cristo Jesus significa quem foi batizado no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que santifica. E aí eu vou para o capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, olha só, batizados em um Espírito, é batizado no Espírito Santo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós, e todos temos bebido de um Espírito, batido no Espírito Santo. E aí vem, primeira carta de Pedro, capítulo 1, normalmente Pedro começa assim, ali era Paulo, agora é Pedro, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, primeira carta de Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora veja, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aí eu vou aproveitar aqui para dizer para alguns irmãos o seguinte, não daqui, né? Estou falando para outros irmãos lá fora, que a eleição e a predestinação não são incondicionais, porque Pedro está dizendo aqui, eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, quando Deus elegeu e quando Ele predestinou, Ele viu o fim desde o princípio. Foi baseado no pré-conhecimento dele que Ele predestinou e elegeu. É o que o texto está dizendo. Agora eu vou para o meu ponto. Olha, verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Olha só, em santificação do Espírito. É o Espírito que santifica, é o batismo no Espírito Santo, é os santificados. E aí eu estou sendo tentado a pegar um outro texto de Atos 26, que eu também não entendi, agora com mais luz que o Espírito Santo tem me dado, eu estou entendendo melhor. Atos 26, 18. Começa no 17: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e da autoridade de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão de pecados. Sabe o que é remissão de pecados? É depois do batismo. Atos 2:38 diz isso. A remissão dos pecados você recebe depois do batismo nas águas. Aí diz aqui: e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Os que são santificados pela fé em Jesus é o batismo no Espírito Santo. Então, irmãos, eu estou dizendo isso é só o início de um estudo, né? Para os irmãos abrir os olhos, aos que forem